Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje basicamente eu vou trazer um assunto muito legal aí pra vocês, que vocês pedem muito, principalmente lá no meu Instagram, que é pra falar sobre declaração, imposto de renda, tudo lá nos Estados Unidos. Eu sei que muitos de vocês possuem essa dificuldade, eu tive também. Então hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que eu gosto bastante, que tem conteúdo também, trago bastante conteúdo lá no canal do Instagram sobre declaração, toda essa parte de contabilidade. Então a gente vai trazer uma pessoa especialista nisso pra gente trazer um pouquinho mais de assunto sobre o mercado americano e como que você declara. Lembrando que eu quero deixar uma meta de 100 likes aqui nesse vídeo. Se a gente bater essa meta, eu consigo trazer para vocês outro vídeo desse só com declaração pro Brasil, tá? Então tem essa diferença. Hoje a gente vai falar só de Estados Unidos e se bater a meta de 100 likes aqui nesse vídeo, a gente parte para a declaração do Brasil, tá? Então eu vou chamar meu convidado aqui e eu quero que ele fale um pouquinho sobre ele e depois a gente começa a falar aqui sobre todo esse mundo aí de contabilidade, declaração e imposto lá dos Estados Unidos. Bem-vindo aí, Aparecido. Tudo bom, Leonardo? Meu nome é Aparecido Costa, sou contador responsável pela Runa Contabilidade. A gente atende investidores de todo o Brasil, né, tanto com investimentos no Brasil quanto no exterior, nos Estados Unidos principalmente, além de atender também empresas, tributação de empresas normal. Show, Aparecido. Poxa, acho super legal e eu não sei se você gostaria de contar também um pouquinho do seu histórico aí de estudante, onde você se formou, para o pessoal saber aí. Então, eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, eu me formei em 2014, eu trabalhei um tempo no escritório, na época de estágio, né, e sou funcionário público também atualmente, legal. E também tem a Runa Contabilidade. A Runa Contabilidade é um projeto mais recente, tem um pouco mais de um ano que a gente iniciou a Runa Contabilidade, e graças a Deus é um projeto que vem dando um retorno até acima do que a gente esperava, até mais rápido do que a gente esperava, graças a Deus, e tá tendo um alcance bacana. É isso. Show, top demais, isso que é legal. Bom, Aparecido, super legal a sua história, acho super legal o pessoal que começa, assim, construir uma empresa do zero, assim, começa a crescer. E vamos começar agora a falar um pouquinho de investimento lá fora, do exterior. E uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu tenho muita dúvida, na verdade, acho que a dúvida maior, assim, das pessoas é se investimento lá no exterior, se eu investir lá fora, eu preciso declarar? E onde que eu faço a declaração? Eu faço lá nos Estados Unidos? Eu faço aqui no Brasil? Como que funciona esse método? Então, Léo, tem sim. A regra para investimento no exterior é a mesma para investimento no Brasil. Quando você fala investimento no Brasil, se você investir R$1 na bolsa, você já se torna obrigatório fazer a declaração. No investimento no exterior é a mesma regra. Se você investir $1 lá fora, você já é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. A declaração ela é sempre entregue no país de residência, que se você é residente no Brasil, você vai declarar no Brasil. Mesmo que você tenha investimentos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer parte do mundo, você vai sempre declarar pela regra do Brasil, já que você é residente aqui no Brasil. Ah, isso é super legal. Então, a partir de R$1 já investindo lá fora, já tem que fazer declaração e aqui no Brasil, né? Então, poxa, super legal aí. Para vocês ficarem conscientes, tem que declarar, tá? Outra dúvida que eu tenho, essa é um pouco mais minha. Se eu deixar um dinheiro parado lá na corretora, que seja $5 parado na corretora lá dos Estados Unidos, eu preciso fazer a declaração desse dinheiro ou não teria problema? O que acontece? A conta na corretora no exterior, ela é uma conta corrente. Então, assim como você informa suas contas correntes aqui no Brasil, você também deve declará-la, informá-la. Há uma regra da Receita que fala que saldos abaixo de R$140 não precisa ser informado. Porém, por regra, quando você faz a declaração, acho que não faz sentido você omitir alguma informação, mesmo que ela seja pequena. Eu considero o seguinte, se você vai fazer a declaração, informa tudo. É um trabalho simples, é um trabalho que você tem esse saldo fácil, a corretora te informa esse extrato de maneira simples, então se entregou a declaração, informa também o saldo. Tem um detalhe, porque contas corretoras no exterior, existe um tipo de conta que se chama conta remunerada. Essa conta remunerada, ela basicamente rende juros, como se fosse a poupança aqui no Brasil. Esse rendimento de juros, ele tem que ser formado, ele sim é obrigatório. Se o tipo de conta que você possui lá for conta remunerada, você precisa pegar o extrato da corretora, ver o rendimento que teve, mesmo que seja centavos durante o ano, e fazer a regra de conversão, a mesma regra de conversão que é usada para o recebimento de dividendos, que vai converter para o dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento. E o saldo da conta que você vai informar, você vai sempre converter para reais. Se o saldo da sua conta no exterior, você vai converter ela para reais pela cotação do dólar do dia 31 de dezembro. Ah, legal. Cara, que demais. É, assim, é um aprendizado muito legal.
Eu sei pouco sobre contabilidade, mas só de saber disso eu acho que é sensacional. E o pessoal tem que saber, né? Tem que saber que tem que fazer a conversão. E principalmente, né? Não declara aqui em dólar, né? Declara em real. E aí, só pra gente colocar aqui de novo, pro pessoal escutar um pouco melhor, ô Aparecido, como que é essa conversão de dólar? Qual o dólar que eu pego para declarar os meus investimentos lá fora? Então, Léo, essa parte, na verdade, da conversão do dólar é a parte mais difícil, vamos falar assim, mais burocrática da declaração de quando você tem investimento no exterior. Porque cada tipo de... Cada ação, cada ativo tem uma regra de conversão. O saldo da sua conta no exterior, você vai informar pela cotação do dólar do dia 31 de dezembro. Você faz a conversão pela cotação. O recebimento de dividendos, você vai fazer a conversão pela cotação do dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento. Até trava quando a gente fala isso tudo, né? Não, mas tá ótimo. Por aí você para, por exemplo, pensar, por exemplo, que recebeu dividendos em dezembro. Aí considera novembro. Último dia útil da primeira quinzena, que é dia 15, feriado. Aí 14, foi sábado, aí você vai usar dia 13 de novembro. Fecha. Vai trazendo para trás então, né? Assim. Considerar o último dia útil da primeira quinzena. Você pega dia 15, né, e vê se for dia útil, vai convertendo para trás. A compra e venda de ativo, quando você compra e vende, já são outras cotações diferentes. Quando você compra, você vai considerar a cotação do dólar do dia da compra. Quando você vende, vai considerar a cotação do dólar do dia da venda. Aparecido, uma dúvida que o pessoal tem também é sobre o pagamento de imposto sobre o lucro, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas diferenças, ações até 20 mil, mas lá fora a gente tem, que eu acredito ser um bônus muito legal para quem é brasileiro investir lá no exterior, porque tem um valor maior, né, que você tem de diferença ali para vender, para não pagar imposto, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí como que é essa diferença e se a ação, ETF e o REIT entra também nessa diferença de 35 mil reais, já adiantando aí um pouco da sua resposta. Isso mesmo, exatamente isso. São 35 mil reais de isenção, tanto para ações quanto REITs, quanto ETFs. Qualquer ativo. E mesmo o day trade, viu, Léo? A vantagem é essa. Tanto faz ser swing trade como day trade. E outra coisa, mesmo se fizer day trade, até 35 mil reais é isento. Não tem nos Estados. Isso a gente falando dos Estados Unidos, né? Pode ter algum país, pode ter alguma diferença, mas Estados Unidos é isso. Até mesmo day trade é isso. E a alíquota também, Léo, ela é sempre 15%. Mesmo que for day trade também, ela continua 15% também. Se acontecer de passar dos 35 mil de isenção, a alíquota é 15%. O problema, a parte, se é que tem uma desvantagem sobre isso, é que não há como compensar prejuízos passados nos seus lucros. Se você teve prejuízo 1 mês, 2 meses e posteriormente teve um lucro, você não tem opção de compensar esse prejuízo passado no seu lucro futuro. Lucro é lucro mesmo, prejuízo é prejuízo mesmo. Caramba, que legal. E essa parte do day trade eu não sabia, eu achava que devia ter algum imposto diferente ali. Então, poxa, vendeu... só para o pessoal entender um pouco melhor aqui, é o seguinte, se você fizer uma venda de até 35 mil reais, isso somando o valor do ativo mais o lucro, tá? Não é só o lucro, é o valor da venda. Se superar 35 mil reais no mês, você tem que pagar o imposto de 15% sobre o lucro, né, Aparecido? Sobre o lucro só. Exatamente. O imposto é calculado sobre o lucro. Os 35 mil reais conta a venda total, é a venda. Agora, o lucro, você calcula a diferença do valor de venda menos o preço médio, né, do seu ativo. E o imposto incide sempre 15%. Show, isso é muito legal e essa é uma grande diferença porque, imagina, você poder vender até 35 mil reais é muito dinheiro, principalmente para quem tá começando, começa com 100, 200 dólares, até chegar a 35 mil vai demorar muito. Então esse que é um ponto super avançado para você começar a investir no exterior, tá? Pega bastante esse insight aqui que é super legal. Então, Aparecido, uma dúvida que eu tenho também aqui, que o pessoal deve ter, é a questão sobre herança, né? Dizem que lá fora é muito caro para quando a pessoa morre e ter que pegar esse dinheiro de volta aqui pro Brasil. Queria saber com você como que funciona essas taxas, são muito altas mesmo, comparadas com o Brasil, e como que funciona essa parte de herança lá nos Estados Unidos, tá? Para brasileiro. É complicado, Léo, essa parte de herança lá é um pouco mais complicada que aqui. No Brasil, o imposto sobre herança é um imposto estadual, o TCM dele é um imposto relativamente barato, 3, 4% geralmente. E nos Estados Unidos, esse imposto pode chegar até 40% do patrimônio da pessoa. Há uma isenção, é muito caro, Há uma isenção, ela é isenta até 60 mil dólares. Mas se você for pensar que é um investimento que pode ter durado uma vida, né, que vai passar para a próxima geração, 60 mil dólares é considerado um valor pequeno, né, Léo? Então, o que passar disso tudo vai ser tributado e uma alíquota pode chegar até 40%. E ainda tem outra questão, Léo, tem a questão burocrática do inventário.
você pode ter que fazer um inventário em outro país, em outra lei que você não conhece, ter que contratar algum advogado lá. É uma parte também que tem que tomar cuidado. Essa parte, e tudo isso tem para ser planejado, Léo. Tem passos para fazer para evitar esse inventário. A conta conjunta, por exemplo, é uma opção. Tem algumas opções sobre isso. Talvez a mais fácil seria conta conjunta, que em nome de outra pessoa, em que outra pessoa poderia movimentar. Como que funciona essa parte de conta conjunta? Porque quando é o seguinte, quando você vai abrir uma conta lá de investimento, eu não sei quais corretoras tem, mas a maioria das corretoras tem a opção de fazer uma conta conjunta e você pedir um termo para as duas pessoas conseguirem movimentar. Então, em caso de falecimento de uma, a outra pessoa consegue pelo menos movimentar a conta para você não precisar de fazer o inventário nos Estados Unidos. Bom, outra dúvida que eu tenho também aqui é sobre os dividendos que a gente recebe em dólar lá nos Estados Unidos, né? Como a gente sabe, a gente compra empresas, REITs, ETFs que pagam pra gente trimestralmente, normalmente, um percentual ali em dividendos que cai na nossa conta lá da corretora. E eu queria saber se esses dividendos que caem na nossa conta lá, a gente precisa fazer alguma declaração lá, ou aqui, e eu sei que a gente paga 30% também, direto na fonte desses dividendos. É isso mesmo, Aparecido? Exatamente, Léo. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em 30% lá. E você precisa, sim, declarar esses dividendos aqui. Os dividendos devem ser declarados mensalmente. Você precisa fazer o carnê-leão, informar no carnê-leão o valor do dividendo que você recebeu. Você informa o valor que foi compensado lá, que são os 30%, e o valor a pagar vai dar zerado. Porém, essa declaração ela deve ser feita, até porque no momento da declaração do imposto de renda anual, se você não tiver feito essa conversão, essa declaração mensal, pode se tornar um pouco complexo para você declarar tudo de uma vez. Porque o que acontece? Como a gente já falou anteriormente, quando você recebe todas as informações da declaração do imposto de renda que a gente transmite aqui tem que ser feita em reais. E a regra para a conversão desses dividendos de dólar para real é aquela regra de conversão estranha que a gente falou, que é o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento. Então, você vai ter que separar todos esses dividendos e fazer essa conversão mês a mês na declaração anual pode ficar um pouco complexo. Então, além de ser obrigatório, o ideal é você pega isso, coloca no carnê-leão, faz o carnê-leão mês a mês. Se essa for seu único rendimento do exterior, não vai dar imposto a pagar. Ele não vai aumentar o seu imposto a pagar. O que tem com ele ou sem ele vai ser a mesma coisa. Mas precisa ser informado, porque depois na declaração anual, você pega essa informação do carnê-leão e importa para a declaração anual. E já fica tudo preenchido, você não tem que fazer um novo preenchimento na declaração anual. Eu tenho a obrigatoriedade de fazer isso mensalmente? Ou como você falou, eu posso fazer mensal se eu quiser, eu posso fazer anual? É que como você falou, né, anual pode demandar um pouco mais de trabalho, né? O carnê-leão, ele é obrigatório, Léo, só porque ele é obrigatório para quem recebe acima de R$ 1.903,98, considerando a atual tabela do imposto de renda, de recebimentos do exterior. Então, se recebe um dividendo abaixo desse valor, não é obrigatório. Um detalhe que tem que ser lembrado é porque esse valor recebido do exterior ele vai somar com outros rendimentos. Então, por exemplo, se a pessoa já recebe um outro rendimento que também obriga o carnê-leão, ele vai ser declarado junto. Por exemplo, talvez a pessoa pode receber... O carnê-leão serve para informar recebimento de pessoas físicas, recebimentos do exterior, de pensão alimentícia, né, de aluguel, recebimentos do exterior. Então, por exemplo, se a pessoa recebe uma pensão alimentícia ou um aluguel, ela já tem que informar no carnê-leão, se der acima desse valor. Então, às vezes ela recebe um valor que está ali perto e não ultrapassa esse valor. Quando ela recebe junto do rendimento do dividendo exterior, somando os dois vai ultrapassar esse limite. Então, nesse caso, sim, torna obrigatório. Entendi agora. Cara, não sabia disso. Outra informação valiosa aí. Pô, obrigado demais, show demais. Ainda em relação ao carnê-leão também, o que acontece? Quando você recebe o dividendo em dólar e já tem, por exemplo, talvez já recebe um aluguel acima do limite de isenção do carnê-leão mensal, que você vai receber um dividendo, mesmo esse dividendo sendo isento, ele não dando imposto a pagar em si, ele vai somar na base de cálculo do que você calcula mensal como recebimento de aluguel, por exemplo. Então, ele pode ser que ele majore a sua alíquota de imposto de renda. Então, de certa forma, pode ser que ele acabe tornando um pouco mais de imposto a pagar. Então, por isso, se você já é obrigado a declarar o carnê-leão mensal, aí, nesse caso, você é sim obrigado a informar o dividendo recebido, porque ele pode acontecer isso, ele pode majorar a sua alíquota a pagar mensalmente. E vamos para as considerações finais aí, um pouquinho de dicas, macetes aí que você gostaria de dar para o pessoal, falar alguma coisa aí que você acha que seria relevante. Antes de a gente entrar nessa parte, Aparecido, eu queria falar aqui para eles
que é legal o pessoal saber que, principalmente na Avenue e Passfolio, que são corretoras voltadas para brasileiros, elas possuem relatórios que ajudam a declaração anual, tá? Então você pode acessar a Avenue, a Passfolio, lá dentro. Eu acho que o Aparecido fez no Instagram dele algumas filmagens já mostrando como que você acessa esses relatórios. Você basicamente pega, baixa eles lá e isso vai te ajudar, porque tem alguns macetes lá que te facilitam essa declaração, tá? Então esse é um ponto importante. Não são todas as corretoras que possuem isso, tá? Principalmente a Avenue e a Passfolio são as que possuem, porque são para brasileiro, como eu falei para vocês. Mas se for abrir, por exemplo, na TD American Trade, na Charles Schwab, você não vai conseguir encontrar esses relatórios, tá? Então, queria deixar aqui as considerações finais aí pro Aparecido para falar um pouquinho algumas dicas ou macetes que ele tem aí pra gente. Então, bem isso que você falou mesmo, Léo. A Avenue e a Passfolio também, ela tem algumas informações, mas uma coisa que a pessoa precisa sempre que você enviar uma remessa para o exterior, você vai fazer uma remessa de câmbio, independente se você vai fazer direto pela corretora ou por uma casa de câmbio que faz uma remessa, alguma coisa do tipo. Então, na declaração de imposto de renda anual, você precisa de informar todas as remessas de câmbio que você fez. Se ela foi por compra de ativo, ela vai ficar lá junto com os ativos que você comprou, por exemplo, com aquelas ações de ETFs. Na descrição do ETF, você vai colocar também o número de contrato de câmbio de cada remessa de câmbio enviada para o exterior. E esse contrato de câmbio, no caso da Avenue e Passfolio, você consegue pegar no próprio site delas. Se você quiser por um outro meio, um outro site, você pega nesse site, remessa online, por exemplo, tem algumas opções para quem vai fazer. Então, é uma coisa bacana. Um outro detalhe para quem está investindo no exterior, Léo, bom, para quem já tem mais de $100 mil investido no exterior, tem uma outra obrigação também, uma obrigação que chama CBE, é uma declaração que faz diretamente no Banco Central, que informa o saldo desses investimentos no exterior. Isso aí, quando você já tiver com um saldo bacana, quem já tiver com um saldo bom aí, $100 mil, essa também é mais uma obrigação para fazer, só para lembrar o pessoal. Ó, que legal, isso eu não sabia. Então, quando você tiver mais de $100 mil investido lá fora, você tem que fazer essa declaração aí com o Banco Central, é isso? Isso, então é isso mesmo, né? Quem tiver mais de $100 mil investido nos Estados Unidos, no exterior, precisa fazer essa declaração na página do Banco Central, é a CBE, né, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, ela é obrigatória para quem tem mais de $100 mil. Isso, caso tenha uma empresa, a pessoa tem uma empresa e tem declaração lá, vou fazer em nome da empresa. Mesmo se for nome de empresa acima de $100 mil, tem que fazer essa declaração. Sensacional, Aparecido. Poxa, muito obrigado. Eu acho que deu pra gente tirar muitas dúvidas aí do pessoal, principalmente para quem tá iniciando. A intenção desse vídeo era mais trazer informações para vocês, tá? Como vocês declaram, se vocês precisam declarar. E eu acho que isso aqui ajudou bastante vocês, espero que sim, tá? Então, eu deixo o agradecimento aí pelo Aparecido, vou deixar os contatos dele aqui embaixo, se vocês quiserem falar com ele pelo Instagram, tá? Então chame ele lá, que ele ajuda bastante o pessoal, eu tenho comentado bastante sobre ele lá nos meus stories. E é isso, pessoal, deixem a meta aqui de 100 likes aqui pra gente postar o do Brasil se vocês quiserem, tá? E deixem nos comentários também as dúvidas que eu, Aparecido, vamos estar respondendo vocês também, tá bom? Então, obrigado, Aparecido, valeu, gente, até a próxima.